Hoje eu quero iniciar uma série sobre família, a qual eu estou intitulando Valorize Sua Família. Uma série Valorize Sua Família. Nós temos falado bastante de relações interpessoais, sobre comunhão, sobre amizades, sobre estarmos juntos, sobre sermos igreja em círculos. Conexão Casa já é uma realidade, graças a Deus por isso, e tem sido bênção na vida de quem tem participado. Mas hoje, dentro então dessa série Valorize Sua Família, eu quero explorar um pouco sobre a questão do relacionamento familiar. E a história que vai nos inspirar nesta noite, para começar essa série, que eu estou chamando de A Importância do Relacionamento Familiar, o título da mensagem de hoje. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre a história de Ruth. Uma história que vocês conhecem, acredito, a maioria, muitos poderiam contar aqui a história. Mas é uma história baseada em um relacionamento familiar. Uma história que levou uma mulher moabita, ou seja, uma mulher que não era do povo de Israel, o povo escolhido pelo próprio Deus, mas era uma mulher de Moabe, por isso moabita. Ela chegou ao ponto de se tornar uma ancestral do próprio Senhor Jesus Cristo. Então uma mulher que nem judia era, nem da linhagem do povo de Israel ela era, e ela se tornou uma ancestral do Senhor Jesus Cristo. Então abra sua Bíblia no livro de Ruth. Nós vamos caminhar por alguns textos. Eu não vou ler o capítulo todo, nem o livro todo, naturalmente, mas eu vou ler alguns versículos em alguns momentos. Então eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta no livro de Ruth. Inicialmente eu quero ler apenas o versículo 16 do capítulo 1. Ruth 1, 16, para a gente começar. E o texto diz: porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Aqui é Ruth falando para Noemi, sua sogra. Porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Então apenas o versículo 16 por enquanto. E como eu disse, então, o título dessa mensagem de hoje é a importância do relacionamento familiar. E eu quero passar para vocês 3 características que eu entendi e tirei desse texto, desse livro, para a nossa meditação nessa noite. A primeira característica que eu quero chamar a sua atenção é sobre a fidelidade de Ruth. Ruth foi uma mulher extremamente fiel à sua família. Então a história desse livro, eu queria até ilustrar aqui, mas se eu chamar ele vai ficar bravo comigo, mas eu vou tentar. Eu preciso de um casal aqui que tenha 2 filhos homens, e eu só vejo uma pessoa aqui na aula, já está vindo já. Vem a família toda. Uma salva de palmas para ele. Sobe aqui. Suba, por favor. Aí, vem a família toda. Diz que não vai ficar assim não. Nós não parecemos irmão de sangue, ó. Bonitinho você. Então, para ilustrar bem, para vocês entenderem bem a história, vocês nunca mais vão esquecer a história de Ruth. Daqui a pouco eu vou precisar de 2 noras para você, mas eu vou ver aqui quem que eu vou chamar. Então aqui nós temos o Elimeleque, você, a Noemi, o Malom e o Quilion. Bom, Elimeleque, Noemi, o Malom e o Quilion. Essa era a família de Ruth, uma família que morava, uma família que veio a ser de Ruth. Nós vamos chegar na Ruth,
Por enquanto é a família da Noemi. E essa família morava lá em Belém, Judéia. E naquela época estava passando fome. Naquele período que eles estavam vivendo era um período de seca e eles estavam passando fome, um período bravo. E aí o Elimeleque, a Noemi, o Malom e o Quilion, a família toda, resolveu ir para Moabe, que era uma outra região. E lá, por que eles fugiram para Moabe? Para fugir da fome, para não passar fome, certo? Só que chegando lá em Moabe, o que aconteceu? O Elimeleque morreu. Então, pode ir para o Elimeleque morreu. Obrigado, Elimeleque, pela sua participação. Pode sentar. Você não vai mais ser útil. Elimeleque morreu. Ou seja, sobrou a Noemi, sobrou o Malom e sobrou o Quilion. E aí, naquela terra estranha, o Malom e o Quilion arrumaram namoradas, esposas. Então eu preciso de 2 jovens para ser as esposas do Malom e do Quilion. É só uma ilustração, tá, mamãe? Se não vier, eu vou chamar. Rebeca, você é a primeira, está aqui na frente. Sara, vem você, Sara, pronto? Ó, é só uma ilustração, viu? Não vem querer ser ligeiro aí, não. Então vem cá, vem mais pra cá. Quem vai ser a Ruth das duas aí? Vem, Rebeca, fica aqui. A Ruth casou de mentirinha, pode fazer assim, ó, com o Malom. E a Orfa, essa aqui é a Orfa, o nome dela, casou com Quilion. Tá bom? Então aqui a família da Ruth, da Noemi. Da Noemi, a Ruth, o Malom, o Quilion e a Orfa. Então essa é essa nova família que a Noemi formou, porque o Elimeleque morreu e sobrou essa galera aqui. E aí eles ficaram lá por mais ou menos 10 anos na cidade de Moabe, tá certo? E aí, passados 10 anos, o que aconteceu? O Malom morreu. Tchau para você. E o Quilion morreu. Tchau para você. Ficou a Noemi, a Ruth e a Orfa. Ou seja, a Noemi perdeu o marido e os 2 filhos e ela estava numa terra estranha. Ela estava lá em Moabe. A Ruth e a Orfa eram moabita, estava em casa. Mas a Noemi não, ela era lá do povo de Israel, de Belém, de Judá. E aí o que aconteceu? A Noemi ficou desgostosa, chateada, porque veja, naquela época, uma mulher que não tivesse marido, não tinha sustento, não tinha herdeiros. Detalhe, elas não tiveram filhos. A Noemi só teve os 2 que morreram e as 2 não tiveram filhos. Mesmo passando 10 anos, a Bíblia não fala se elas eram estéreis, não sei. A Ruth depois foi ter filho, mas Deus pode ter curado. Agora, não teve filho. E o fato é que ela ficou sozinha numa terra estranha. E aí, claro, o que uma mulher viúva vai fazer com 2 noras numa terra estranha, sem poder dar sustento, sem poder gerar novos filhos para essas noras? E aí a Noemi resolveu voltar para a cidade dela. E ela falou para as 2, olha, eu vou voltar para a minha cidade e tal. E na caminhada ela falou, só que é o seguinte, eu não tenho como ajudar vocês. Ainda que eu arrumar um homem, gerar um filho, vocês vão esperar? Eu arrumar um homem, 9 meses de gestação, tem que ser 2, né? E esperar eles crescer, não vai virar nada. Então faz o seguinte, volta para a terra de vocês, ela já tinha saído de Moabe para voltar. Aí ela falou, volta lá para a terra de vocês. No meio do caminho ela resolveu essa situação. Volta para a terra de vocês, volta para o povo de vocês, porque eu não vou conseguir nada para vocês.
E aí as duas se puseram a chorar. Elas ficaram muito tristes e choraram demais. E aí a Orfa, vem cá, Orfa, dá um abraço na sua sogra e chora. Mas tem que chorar, chora de verdade. Chora, eu vou embora, eu não vou te deixar. E foi embora. Pode sentar, Orfa. E foi embora a Orfa, chorando, foi embora. E aí ficou a Noemi e a Ruth. E aí o livro inteiro vai contar a história das duas, sogra e nora. E a Noemi viu que a Orfa, depois de muito chorar, foi embora, falou para Ruth: Ruth, vai você também, não vai virar nada, eu não vou poder te ajudar, e etc, etc. E a Ruth, aí entra o texto que nós lemos, olha o versículo 16, olha na sua Bíblia, Ruth 1, 16 e 18, a 18. E a Ruth respondeu, depois que ela viu que a órfã foi embora e tal, aí a Ruth respondeu para Noemi, ou seja, a nora falando para a sogra: minha sogra, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, minha sogra, eu vou com você, minha sogra. E onde quer que pousar, minha sogra, ali eu pousarei com você, minha sogra. O seu povo, minha sogra, é o meu povo, e o seu Deus, minha sogra, é o meu Deus. Onde quer que você morrer, minha sogra, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Já viram uma nora falando para uma sogra isso aí? Você vai falar isso para minha mãe qualquer dia, sabe? Vou nada! Pensa numa nora sendo fiel à sua sogra. E quando a Noemi, a sogra, viu que a Ruth, o versículo 18, eu estou continuando aqui, viu que a Ruth estava mesmo decidida, porque depois de uma fala dessa, se ela dispensasse a nora, merecia um tapa na cara. Quando a Noemi viu que a Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Falou: beleza, você quer caminhar comigo? Então vamos caminhar junto. Muito obrigado, palmas para os nossos coadjuvantes. Depois vocês passam lá com a tesouraria e retiram o cachê. Então, esse era o cenário, essa era a história, esse era o pano de fundo que o livro começa. Uma família que tinha tudo para dar errado, certo no começo, depois virou aquele trupé, e aí ficou a sogra e a nora. Portanto, por isso que eu disse, uma das características que eu vejo, e a primeira que eu quero trabalhar nesse texto, é a fidelidade da Ruth. Uma característica necessária para manter um bom relacionamento familiar. Se não houver fidelidade nos nossos relacionamentos familiares, a coisa não rola. Olha, qual o interesse de Ruth se manter do lado da sua sogra, uma viúva que não tinha nada para oferecer para ela? Era como se fosse uma sem-teto nos dias de hoje. Então, qual o interesse da Ruth chegar para Noemi, para sua sogra, e falar: eu vou contigo, onde você for eu vou, se você morrer eu vou morrer com você, e vou caminhar com você, não vou largar você. Naquela cultura, as mulheres que não tinham marido não valia nada, eram desprezadas, humilhadas. E a Ruth então ficou viúva, e seria natural que ela desejasse o quê? Arrumar outro homem. Ela era mais nova que a sua sogra, ela tinha uma caminhada. Então era natural que ela voltasse para a sua cidade, para a sua terra, e lá ela conseguisse um outro marido dentro do seu povo. Mas ao invés de agir dessa maneira, que seria o mais óbvio, ela insistiu muito, e vocês viram o texto, ela insistiu muito com Noemi para ir embora com ela para as terras
da sogra da Noemi. Ou seja, além de tudo, além de estar com uma sogra que não poderia ajudá-la em nada, ela ainda estaria em uma terra estranha, que para ela seria muito difícil conseguir uma recolocação, digamos assim. E sem contar que a Noemi estava totalmente desgostosa e revoltada com essa situação. Veja aí no capítulo 1 ainda de Ruth, os versos 19 até o 21. Ruth 1, 19 a 21 diz assim: Então ambas, Noemi e Ruth, se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: Essa não é a Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Veja o quão amargurada, o quão revoltada, o quão desgostosa estava a Noemi. Agora, fala sério. Que nora, viver com a sogra já não é tão fácil assim. Que nora que quer viver com a sogra e ainda a sogra amargurada, com o coração... Mas a Ruth era a Ruth. E ela se manteve fiel à sua sogra, porque era família. Não era sangue do seu sangue, mas agora era a sua família. Era parte da sua família. E a Ruth resolveu então se manter fiel ao lado da sua sogra Noemi. Mesmo ela sendo uma mulher desgostosa, amargurada, a Ruth ficou ao lado dela. A segunda característica então que eu quero tirar desse texto é o compromisso da Ruth. A primeira é a fidelidade, a segunda é o compromisso da Ruth. Veja comigo novamente o verso 16, o final do verso 16 do capítulo 1. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Ou seja, ela priorizou o Deus e a família da sua sogra. No verso 15, nós vemos Noemi dizendo para Ruth, olha o verso 15, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo, na realidade a sua concunhada, né? A sua concunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Então veja, para os seus deuses. Vá você também com ela. Então isso nos mostra que a Ruth não era seguidora do Deus de Israel que a sua sogra seguia, a Noemi. A Ruth tinha os seus deuses. A Noemi servia ao Deus de Israel, mas a Ruth, que era moabita, servia aos seus deuses, como diz o texto. Deuses falsos, deuses do povo dela. Ora, se ela tinha deuses, se tinha deuses dela, por que então ela disse para Noemi, o seu Deus era o meu Deus? Se ela tinha os deuses do povo dela, como é que ela chega para Noemi e fala, o seu Deus é o meu Deus? Então aqui, pelo menos 3 conclusões a gente pode chegar. A primeira é que possivelmente a família dela, ou seja, o marido, o Malom, o sogro, o Elimeleque, e a sogra, a Noemi, eram cristãos e davam bom testemunho. Porque o texto fala que eles viveram lá em Moabe quase 10 anos juntos. Então, para ela dizer, o seu Deus é o meu Deus, muito provavelmente ela ouviu falar do Deus de Israel. E ali houve um bom testemunho dentro daquela família, a ponto dela chegar e falar, o seu Deus é o meu Deus. Ela desejou servir ao Deus da sogra. Como? Se ela foi criada no meio de outros deuses. Uma possibilidade é que ela havia um testemunho, um bom testemunho dentro daquela família. Ou uma segunda conclusão que a gente pode chegar
é que a conversão da Ruth é uma prova da soberana graça de Deus, uma vez que tudo dentro dela e ao seu redor representava muitos obstáculos para ela ter fé naquele Deus. Como Deus permite que uma mulher perca o seu marido e os seus 2 filhos numa terra estranha? Então a fé dela poderia ser abalada. Mas a gente pode entender que uma possibilidade é que a graça de Deus chegou até a Ruth. E a graça de Deus a alcançou. Provavelmente, essa família era presbiteriana. Ou, uma terceira característica, talvez a melhor que a gente pode tirar, é a junção das duas coisas. Ora, por que não? Ou seja, um bom testemunho dentro de casa, a ação, graça de Deus, junta as duas coisas, a Ruth se converteu e desejou servir o Deus da família do seu marido. E eu creio que, possivelmente, isso aconteceu. Portanto, se você ainda não teve a oportunidade de ver o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, a sua sogra, o seu sogro, os seus irmãos, os seus parentes, se entregando a Jesus, não se canse de continuar sempre dando um bom testemunho desse Jesus para essas pessoas. Nunca desista da sua família. Nunca deixe de dar um bom testemunho dentro da sua família. Você não tem poder para converter ninguém. Você não tem poder para entrar no coração de alguém, quebrar o coração e fazer com que ele seja convertido. Mas você pode, e você deve, através do seu relacionamento com essas pessoas, representar Jesus na vida delas. E aí, a importância do relacionamento familiar. E na hora certa, entenda-se como hora certa, a hora de Deus. E na hora certa, as coisas vão acontecer de acordo com a soberana graça e vontade de Deus. E na hora certa, você vai ver essa pessoa dizer: o seu Deus agora é o meu Deus. Creia e ore por isso. Sabe, irmãos, às vezes parece que de fato Deus está distante de nós, que Deus nos abandonou. Assim como Noemi achava que ele tinha abandonado, quando ela disse: quando saí daqui eu era plena. Olha, eu tinha marido, eu tinha 2 filhos, mas o Senhor me fez voltar para essa terra vazia. Por que então vocês aí querem me chamar de Noemi? Noemi significa agradável. Veja, os nomes na Bíblia têm significado. Isso é muito importante dentro daquela cultura. Então Noemi significava agradável. E quando Noemi voltou para a sua terra, aquele povo disse: uau, Noemi voltou. Não tem Noemi aqui, não tem nenhuma mulher agradável aqui. Agora você me chama de Mara. Mara significa amargurado. E ela queria trocar o próprio nome dela, porque não fazia sentido ela mais chamar Noemi, porque ela estava amargurada. Então às vezes parece que de fato Deus esquece de nós, ou Deus nos abandona, como aconteceu com a Noemi. Mas isso é uma acusação de Satanás. Satanás fica buzinando isso na nossa orelha. E ele quer nos destruir. Saiba que Deus jamais se esquece de nós. Você crê nisso? Olha o que diz Isaías. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos 14 a 16. Isaías 49, 14 a 16.
O texto diz: mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que isto aconteça, ou seja, ainda que esta mãe viesse a se esquecer do seu próprio filho, eu, diz o Senhor, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Aleluia! Glória a Deus! Oh, mas é uns presbiterianos sorveterianos mesmo. Fala glória a Deus aí, irmão! Às vezes nós vamos ter um sangue pentecostal também. Eu gravei você. Eu jamais te abandonarei. Isso é promessa. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia. É o próprio Deus. Assim como Ruth manteve seu compromisso com a sua sogra, Deus também tem um compromisso com você, com o seu povo. Compromisso esse selado através de uma aliança que Ele fez. Deus até permite que passemos por tempos de sofrimento. Mas até isso, irmãos, você pode não crer, mas até isso é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento, é para aprendermos a depender mais dEle, é para nos tornarmos mais humildes, é para aumentarmos o nosso relacionamento com Ele, para que tenhamos mais intimidade com Ele. Portanto, nunca duvide do coração paterno de Deus, pois Ele te ama e ama demais. Nunca se esqueça disso e mantenha firme o seu compromisso com Deus e mantenha firme o seu compromisso familiar com a sua família, para que através do seu testemunho e da graça de Deus as coisas também aconteçam dentro do seu lar e da sua família. E a terceira e última característica que eu quero destacar dessa história brilhante é que Ruth, por ter mantido um bom relacionamento familiar, ela obteve uma grande recompensa. E a partir do capítulo 2, então, a Ruth e a Noemi, elas já estão de volta para Belém, lembra? Foram para Moabe, quer dizer, a Noemi foi para Moabe, a Ruth já era de lá, e elas já estão de volta na terra da Noemi, da sogra, lá em Belém. E aí a Ruth, que era moabita, estava em terra estranha, resolve com a cara e com a coragem, atrás de trampo, preciso trabalhar, preciso de sustento. Eu não tenho marido, minha sogra não tem marido, somos só nós duas, a tiazinha já não dá conta de muita coisa, vou eu trabalhar. E aí a Ruth, com a cara e com a coragem estrangeira, foi atrás de sustento, foi atrás de emprego. Quem tem fome, tem pressa. Enquanto Noemi, então, a sogra lá, estava amargurada com Deus, a Ruth estava disposta, né, a deixar Deus trabalhar na sua vida. E assim Deus começa a operar, por sua graça, lógico, na vida da Ruth. Ela influenciaria Noemi e em seguida o Senhor realizaria uma obra maravilhosa na vida dela, pois dela sairia um filho que seria o avô do rei Davi e que faria parte da linhagem do rei Jesus. Então nós vamos chegar nesse final feliz dessa história. A Ruth e a Noemi não tinham ideia do que aconteceria naturalmente. Mas o fato é que o relacionamento de ambas, de Ruth para com a sua sogra Noemi, foi um relacionamento tão bacana, que a insistência dela em voltar para Belém ao seu lado, mesmo com toda a sua tristeza e amargura, achando que Deus a tinha abandonado, lhe daria o maior presente que ela poderia receber em toda a sua vida. Então Ruth sai à caça de emprego e de repente ela vai parar, de repente, né, entre aspas, ela vai parar no campo
nas terras de um camarada chamado Boaz. E o Boaz, por coincidência, era parente de quem? Do Elimeleque. Aí, Elimeleque, cadê ele? Ressuscitou? Tá lá. O Elimeleque era parente do Boaz. O Boaz era parente do Elimeleque, né? Então, quando Boaz descobre quem é Ruth, ou seja, Ruth era nora do Elimeleque. Então, por consequência, era família, parente. E quando Boaz descobre quem era Ruth, ele passa a tratar Ruth de uma maneira diferente. Até que um dia a Ruth chega para o Boaz e pergunta: por que você está me tratando assim de forma tão generosa? Né? Olha os versos 10 a 12. Capítulo 2 agora. Ruth 2, 10 a 12. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, veja como que a mulher chegava no homem. Inclinada com o rosto no chão. Vai aprendendo aí, mano. Então, quem quer fazer o teatro aqui? O casalzinho vai fazer o teatro aqui. Vanessa, você não, tá? Então Ruth se inclinou, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira? Aí o Boaz responde: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra. Olha aí, relacionamento familiar. Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Legal. Esse foi então o primeiro resultado, depois das atitudes de Ruth para com a sua sogra, ou seja, Deus a recompensou por tudo que ela tinha feito pela sogra dela. Você tem buscado um relacionamento, ou um bom relacionamento, para com as pessoas que vivem ao seu redor? Como tem sido o seu relacionamento com o seu cônjuge? Com os seus filhos? Com os seus irmãos? Com a sua sogra? Com a sua nora? Com o seu sogro? Com o seu genro? Como tem sido esse relacionamento entre a sua família? Como tem sido o seu relacionamento com aqueles que convivem com você? Filhos, vocês têm cuidado dos seus pais na velhice deles? Vocês têm honrado seus pais? Honra pai e mãe não é só para criança ou adolescente, ou jovem, ou que ainda mora com os pais. Nós, filhos, precisamos honrar os nossos pais até que a morte nos separe. Temos honrado os nossos pais? Você tem tratado os seus pais com bondade? Ou tem sido um relacionamento em meio a brigas, contendas, desavenças dentro da sua própria casa? Você está olhando só para o seu umbigo? Você está sendo egoísta? Ou você está tratando bem a sua família? Você está se importando com as demais pessoas que vivem com você? A Ruth insistiu muito para ficar com a sogra dela. Era como se ela tivesse: pelo amor de Deus, sogra, eu quero ficar com você. Ruth foi atrás de trabalho para poder sustentar ela e a sogra. Ruth demonstrou um imenso amor para com a sua sogra. E Deus a honrou. Através desse relacionamento,
A Noemi, até então amargurada, desgostosa, também foi revigorada. Ela também teve um renovo na sua vida. Quando Noemi viu que Ruth estava determinada a sustentá-la, ela resolveu recompensá-la pelo seu empenho. Ela soube que Boaz, porque elas conversaram, e ela disse quem era Boaz. A Ruth disse para Noemi. E sabendo quem era Boaz, parente do seu falecido marido, que havia entrado lá na vida de Ruth, então a Noemi resolveu deixar de pensar em si mesma, nas suas amarguras, e ela mesma foi agir em favor da sua nora Ruth. O autor Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, ele diz o seguinte: Jesus Cristo foi um homem dedicado aos outros. Jesus Cristo foi um homem dedicado aos outros. O apóstolo Paulo, veja aí Filipenses, capítulo 2, versos 3 a 5. Filipenses 2, 3 a 5. Filipenses 2, 3 a 5, o texto diz, Paulo escreve aos Filipenses: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E então, no capítulo 3 do livro de Ruth, pode voltar lá para Ruth, nós vemos o relato de Noemi orientando a Ruth para se encontrar com Boaz e indicando a ela como deveria agir para encontrar o favor diante dele. Então, a Ruth segue o conselho da sua sogra, as instruções que ela deu para ela, e diz: farei tudo o que a senhora está me dizendo. Se você depois ler o capítulo 3, você vai entender melhor. A Ruth fala para Noemi: farei tudo o que você está me dizendo. E não é que deu certo? Deu bom. Então, para resumir a história, o Boaz acabou eliminando, digamos assim, de maneira leal, um outro parente do Elimeleque, que ele teria prioridade sobre a viúva Ruth, e ele negociou, conversou, e o rapaz disse: não, vai que é tua, Tafarel. E o Boaz então cumpriu o papel dele de parente remidor. Olha, Ruth 4, veja o capítulo 4 agora. Ruth 4, de 13 a 17. O texto diz: assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, lembra da Noemi? Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá a renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. A vovó cuidando do netinho, que delícia. 17. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. Davi, o rei Davi. Noemi, então, aquela que achava que Deus a havia abandonado, aquela que perdeu o Elimeleque, o Malom e o Quilion, e estava em terra estranha com as suas
noras. Amargurada, triste, achando que Deus... E o texto diz que ela falou quando voltou à sua terra, que Deus a tinha largado, abandonado. E ela então é recompensada com um neto. E não foi qualquer neto. Um neto que veio a ser o avô, pai de Jessé, avô do rei Davi. E da linhagem de Davi vem quem? Jesus Christ. Então, a amargurada Noemi passou a fazer parte da linhagem da família real. Que grande recompensa elas receberam. Concluindo então, o livro começa falando de 3 funerais: o Elimeleque, o Malom e o Quilion, seguido de um bocado de choro da órfã e da Ruth para com a sua sogra. Mas termina com um casamento que resulta no nascimento do Obed, o avô do rei Davi. E a Ruth se manteve fiel à sua sogra. Ruth honrou a sua sogra. O seu compromisso de colocar Deus e a família como prioridades na sua vida. A Ruth insistiu e lutou para manter um relacionamento saudável junto à sua sogra. E com isso ambas foram abençoadas e recompensadas com esse final feliz. É claro, que infelizmente nem todos os finais na vida real são felizes como esse. Mas esse texto, essa narrativa, ela nos lembra, ela nos ensina que quem escreve o último capítulo da minha e da sua vida é Deus. Não sou eu e você. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, quem escreve o último capítulo da nossa história é Deus. Ora, se é Deus, então eu vou viver de boa, de braços cruzados? Não. É claro que não. Ruth foi fruto de um bom testemunho daquela família. Foi fruto da graça de Deus, que através do bom testemunho daquela família, foi alcançada. Então aquela família fez o papel dela. Cumpriu com a sua responsabilidade. Aliás, se você ainda não teve oportunidade de assumir um compromisso real com Deus, faça isso. Esse Deus da Ruth é um Deus que está presente também em nós e quer também fazer morada no seu coração. Se você ainda não tomou essa decisão, fica o convite, fica a dica. Lutas todos nós temos, irmãos. Não vou passar a mão, não vou ser hipócrita. Todos nós temos lutas, uns mais, uns menos. E muitas vezes as lutas e as maiores lutas que a gente enfrenta é dentro da própria casa. Dentro do quarto. Entre casal, entre pais e filhos, entre irmãos. Parece um paradoxo isso, né? As pessoas que eu mais deveria amar, muitas vezes são as que eu mais estou brigando. A diferença está em como nós lidamos com a luta. As lutas virão.
Mas como eu vou lidar com ela? E aí entra o nosso relacionamento com Deus. Quando eu estou em sintonia e levo a sério a minha vida de relacionamento com Deus, a minha vida em busca de uma vida piedosa, eu sou fortalecido. E com isso, eu enfrento melhor as minhas lutas. Por isso, entregue-se totalmente. Não é meia boca, não é pela metade, não é um percentual, não é 99,9%. É 100%. Entregue-se inteiramente a esse Deus. Viva intensamente para esse Deus. E deixe que Ele escreva o último capítulo da sua história. O que estiver ao seu alcance, você faz. Deus não vai fazer. O que não tiver ao seu alcance, você não faz. Você entrega para Deus. O que estava ao alcance de Ruth? Implorar, convencer a sogra de ficar junto. Ela fez. Ela poderia ter seguido o conselho da sogra, como a órfã fez, ido embora. Mas ela se manteve firme. E Deus a honrou. Agora, cuidado, nunca inverta os valores. Eu tenho visto pessoas, na minha caminhada, não apenas pastoral, mas em toda a minha vida, que priorizam igreja, por exemplo, em relação à família. Errado. Errado. Primeiro lugar é sempre, sempre Deus. Segundo lugar, sempre, sempre família. Terceiro lugar, aí você bota quem você quiser. Igreja, lazer, trabalho. Mas Deus e família não tem negociação. O terceiro em diante é discutível. Qual o nível de importância que você tem dado à sua família? Qual o nível de prioridade que você tem dado aos seus relacionamentos familiares? Você tem valorizado a sua família? Aliás, hoje, se você perder a sua esposa, se você perder o seu marido, se você perder o seu pai, se você perder a sua sogra, você vai dar um glória a Deus? Ou você vai ficar triste, porque vai fazer falta? Pense nisso. O desafio para nós nessa noite é lutarmos por um bom e saudável relacionamento dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. Portanto, saiba que Deus quer te usar para ser bênção, como usou a Noemi, como usou a Ruth. A Ruth foi bênção na Noemi, a Noemi foi bênção na Ruth. Ambas foram bênção, uma na vida da outra. E Ele quer te usar para você ser bênção na vida do seu marido, na vida da sua esposa, na vida do seu filho, do seu pai, dos seus irmãos. Deus quer te usar para ser bênção na vida de outras pessoas. Portanto, seja sal, seja luz e assuma de fato um compromisso real com Deus e com a sua família para ser bênção para você e para quem está do seu lado. Que Deus te abençoe.